damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? Damos graças ao Senhor. Nessa certeza e com essas palavras é que nós iniciamos o nosso culto nessa manhã, dando graças ao nosso Deus, a esse Deus todo-poderoso, a esse Deus de bondade e de misericórdia que vem ao nosso encontro. Esse Deus que está presente conosco aqui nessa manhã, também aí na sua casa. E é na presença desse Deus que nós iniciamos o nosso culto. E eu quero saudar a você que está nos acompanhando com uma palavra do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, onde o próprio Deus diz o seguinte: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. São palavras de Deus ditas ao profeta Isaías, ditas ao povo. Palavras onde Deus traz uma certeza ao profeta. A palavra que eu disser, aquilo que eu disser, não irá se perder, mas é uma palavra que fará diferença. Essa palavra de Deus, essa palavra que cria o mundo, é uma palavra poderosa, é uma palavra que faz diferença. É uma palavra que age na história do povo de Israel, uma palavra que muda realidades, que muda corações, uma palavra que transforma mentes. E por isso o Senhor diz: a palavra que eu disser, que sair da minha boca não voltará vazia, mas fará aquilo para que eu a designei, fará aquilo que me apraz. E com essa palavra nós também queremos nos colocar em oração na presença de Deus. Eu te convido, baixa a tua cabeça. Eterno e amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo que podemos ter na tua presença, esse tempo especial de comunhão, de adoração, esse tempo, ó Deus, de estarmos mais uma vez em comunhão contigo, de estarmos, ó Deus, ouvindo da tua palavra, de estarmos te louvando e te adorando. Eterno Deus e Pai, que tu nos dê sabedoria, que tu nos oriente, que de fato o teu Santo Espírito venha sobre nós nessa manhã e faça o nosso coração arder. Que a tua palavra seja pregada, ó Deus, e que ela venha também a tocar o nosso coração. Que nós possamos encerrar esse culto, ó Deus, restaurados, renovados e fortalecidos pela tua palavra. Nós te pedimos e assim também te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de nós cantarmos mais um hino, eu quero lembrar ainda alguns avisos. Os nossos cultos presenciais na paróquia, eles continuam acontecendo. Aqui na comunidade Martin Luther, conforme o calendário da paróquia, e na comunidade de Atalanta, conforme o calendário que foi distribuído pelo presbitério. Além disso, também todos os sábados, às 19h30, acontece aqui na comunidade Martin Luther o grupo de jovens da paróquia de Atalanta. Então você é nosso convidado também para os cultos, para o grupo de jovens. E além disso, também os cultos continuam acontecendo de forma virtual, de forma online, pelo YouTube. Você também pode acompanhar por ali. Vamos cantar mais um hino?
tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás, vem. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo continuem aqui conosco. Você sabe o que é procrastinação? Já ouviu falar nessa palavra? Já leu ela em algum lugar? Procrastinação é literalmente deixar para depois, adiar, demorar. Normalmente os adolescentes, eles são muito bons nisso. Quando é pedido algo, quando é solicitado algo para eles, normalmente a resposta é: já vou, espera aí, já estou indo. E esse já vou nunca chega. Em geral, nós também procrastinamos muitas coisas. No nosso dia a dia, a gente acaba nem percebendo. Afinal de contas, por que fazer agora se eu posso fazer depois? Lá em casa, eu tenho o costume de procrastinar o lavar a louça. É algo que eu não gosto de fazer e se eu puder deixar para depois, eu deixo. Se tiver como lavar a louça só quando não tem mais louça no armário, eu lavo só quando não tem mais louça no armário. Mas isso traz consequências. A pia vai ficando pequena, vai aumentando a pilha de louça e quando então eu tenho que lavar, aquilo é uma montanha. São consequências da procrastinação. E, no geral, muitas coisas a gente pode procrastinar. As consequências não vão ser tão grandes. Porém, nessa manhã a gente vai ver que algumas decisões, algumas atitudes, elas não podem ser deixadas para depois. Elas não podem ser procrastinadas. Elas não podem ser adiadas. Elas precisam ser feitas, precisam ser tomadas agora. E para iniciar, eu quero convidar você para a gente fazer uma retrospectiva. No domingo passado, para quem acompanhou o culto pelo YouTube, pelo Facebook, o Edson falou sobre certezas. E uma das perguntas que norteou a mensagem dele foi: quais são as tuas certezas? O que você tem certeza que vai acontecer? E para muitos a resposta a essa pergunta é a morte. A morte é a única certeza que podemos ter. Possivelmente você já ouviu essa resposta, já ouviu essa frase, talvez já disse ela também. Mas na verdade é uma constatação falsa. Como cristãos, há algo na nossa vida muito mais certo do que a própria morte. Se você não assistiu o culto domingo passado pelo YouTube, eu recomendo, procura no canal da paróquia, dá uma olhada lá. E para quem estava no culto presencial, aqui na comunidade Martin Luther, na comunidade em Atalanta, você vai lembrar que nós estudamos um pouco a parábola do semeador, onde Jesus desafia os seus ouvintes, seus discípulos, a refletirem um pouco sobre como eles têm ouvido a palavra de Deus, sobre como eles têm ouvido o Evangelho e o que eles têm feito com essa palavra ouvida. Que diferença isso tem feito? Como você tem ouvido a palavra de Deus? Com atenção? Com alegria? Que diferença isso tem feito na tua vida e na vida das pessoas à tua volta? Leia novamente a parábola do semeador. E hoje, continuando com as parábolas, eu quero repetir aquela pergunta que o Edson fez no domingo passado na mensagem.
Qual a tua certeza? O que você tem certeza que vai acontecer? A morte? Não. Como eu disse, nós cristãos, nós temos algo muito mais certo do que a morte, que é a vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo virá dos céus e então será o fim. Essa é a única certeza que nós podemos ter. Afinal de contas, Jesus Cristo pode voltar essa noite, antes da morte nos encontrar. E a pergunta é, por que isso é importante? Por que é importante refletir sobre a vinda de Jesus? Por que é importante refletir sobre a questão que Jesus virá? Por que é importante refletir sobre o fim? Por que pensar nisso? Normalmente não é um assunto que nós gostamos de falar, porque normalmente isso implica em morte. Normalmente essa conversa termina em morte. Mas nessa manhã, esse é o nosso desafio. É um tema que nós precisamos conversar. E olhando para a Bíblia, após refletir sobre como nós temos ouvido a palavra de Deus, na parábola do semeador, e Jesus levando seus ouvintes a uma reflexão importante sobre como está o relacionamento com Deus, ele continua falando por parábolas, continua contando mais parábolas. E por isso eu te convido nessa manhã, abra a tua Bíblia em Mateus, o capítulo 13, os versículos 24 a 30 e 36 a 43. Mateus, capítulo 13, os versículos 24 a 30 e 36 a 43, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Da onde vem então o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: tu queres que nós vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. Para que, ao separar o joio, vocês não arranquem também com ele o trigo. Deixem eles crescerem juntos, até a colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, amarrem eles em feixes para serem queimados, mas o trigo recolhei no meu celeiro. E os versículos 36 a 43, a explicação da parábola. Então, se despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: nos explica a parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Porque assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará ao Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui o texto. Uma parábola, uma história, onde Jesus diz: o reino de Deus é parecido com isso aqui. Um homem que prepara a boa semente para semear no seu campo. E então, no meio da noite, enquanto ele descansa, vem aquele vizinho amado
e mistura semente de joio em meio à semente de trigo. E no dia seguinte, então, quando eles acordam, tudo já estava preparado para a semeação. Vamos semear. E as plantas então nascem, elas crescem, e começam a aparecer os primeiros frutos, começam a aparecer as espigas do trigo. Entretanto, também começa a aparecer algo estranho ali no meio. É joio. E numa quantidade absurda, fora do normal. Arrancá-lo? Essa é a primeira pergunta e a primeira ideia dos empregados. Mas não. Muito trigo vai ser arrancado junto. Porque o joio tem raízes espalhadas, é algo mais duro do que o trigo. Deixa ele lá, deixa crescer junto. E na hora da colheita, então, ele será amontoado e queimado. Mas como isso não foi percebido antes? Bom, a semente do trigo e a semente do joio, elas são muito parecidas. Quando essas duas plantas elas nascem juntas, são plantas muito parecidas. Quando elas estão crescendo juntas, são plantas muito parecidas. E é na fase dos frutos, na fase chegando perto da colheita, é que dá para perceber mais nitidamente a diferença entre o trigo e o joio. Isso ainda hoje é assim, ainda não mudou muito. E a pergunta é, o que essa parábola tem de importante? O que Jesus quer dizer com isso? Trata-se de uma parábola onde Jesus leva os seus ouvintes, seus discípulos, uma multidão, nos leva a refletir sobre o fim. Não sobre a morte, mas sobre o fim dos tempos, sobre a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus Cristo para julgar os vivos e os mortos, como nós dizemos na nossa confissão de fé. Quando isso será, nós não sabemos. A Bíblia deixa isso claro e nos aconselha, fiquem vigiando, fiquem se preparando, porque não sabemos quando isso acontecerá. Mas segundo Jesus, nesse dia, haverá duas possibilidades: salvação ou condenação. Passar a eternidade junto com Deus ou longe dele. E para falar disso, Jesus usa uma parábola, uma história, um exemplo conhecido. E Jesus compara então algumas pessoas ao trigo. O trigo é uma boa semente, é uma planta boa para se comer, uma planta necessária que faz parte da alimentação básica, ainda hoje, de muitas pessoas. E de certa forma é uma planta bastante frágil, bem suscetível ao clima. E quando Jesus diz que há pessoas que são como o trigo, ele fala de pessoas essenciais, de pessoas necessárias nesse mundo, de pessoas que fazem a diferença. Jesus fala de pessoas que ouviram a palavra de Deus com alegria e que guardaram essa palavra no seu coração e foram além. Também se deixaram ser desafiadas e transformadas, moldadas pela palavra de Deus. Não apenas a ouviram, mas de fato essa palavra ganhou espaço na sua vida. Jesus fala de pessoas que aceitaram e experimentaram o amor de Deus. Pessoas que se deixaram ser orientadas por esse amor. Pessoas que se deixam ser guiadas e orientadas pelo exemplo de Jesus. Pessoas que encontraram em Jesus Cristo o objetivo final da sua vida. Não somente um meio para alcançar algo que eu quero, não alguém que, se eu bajular, pode me dar algo em troca, mas de fato encontraram em Jesus o objetivo final da sua vida, aquele que está no final de tudo, aquele que podemos entregar a nossa vida nas mãos dele. São pessoas que são boa semente, semente semeada por Deus e que deram e continuam dando bons frutos, como resultado do cuidado de Deus. É importante lembrar que nós não somos salvos por aquilo que fazemos, por aquilo que temos, mas unicamente pela graça de Deus, que é aceita e entendida pela fé. E a fé é que se mostra em atitudes.
Por isso nós somos desafiados a dar frutos. Porque a fé não é um simples sentimento, mas é algo real, algo concreto, algo físico, algo transformador, algo que traz responsabilidade e compromisso. Estimado, se as nossas atitudes, elas não refletem o amor de Deus por nós, então possivelmente nós estamos vivendo uma fé da boca para fora. Uma fé, como diz a carta de Tiago, morta. Uma fé sem sentido, sem valor, uma mentira. E quando eu falo das nossas atitudes, eu não me refiro a estar em comunidade e vir a todos os cultos. Afinal de contas, aqui é fácil ser crente, aqui é fácil crer. Muitas vezes é fácil nós colocarmos uma máscara antes de vir ao culto, antes de ir para o grupo de jovens, para o grupo de estudo bíblico. Mas a fé é algo que faz parte de nós o tempo todo. É algo que se reflete, que se mostra também no nosso trabalho. Sejamos patrão ou sejamos empregado. A fé, ela aparece no nosso trabalho, porque nós somos ali desafiados a tratar uns aos outros com dignidade, sabendo que somos criaturas do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, criaturas amadas por esse Deus, criaturas que receberam vida e que recebem a cada dia a chance de perdão e de salvação, de redenção. Ao mesmo tempo, nós também somos desafiados a viver a fé no nosso trabalho, fazendo tudo com alegria e com amor, louvando a Deus, mesmo que o teu trabalho não seja o trabalho mais legal do mundo, e não seja o melhor trabalho do mundo, mas faça ele louvando a Deus. Como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, faça tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. A nossa fé, ela se mostra ali onde nós estamos. Ela se mostra dentro do casamento, na relação com os filhos, com a esposa. As decisões em famílias, elas são então orientadas por Deus. Nós tomamos decisões em famílias buscando pela vontade de Deus. Quando nós cremos de fato, quando nós temos uma caminhada de fé, nós também temos uma preocupação com a espiritualidade da família. Como está o relacionamento familiar com Deus? Quando de fato nós vivemos a vida de fé verdadeiramente, quando criamos um relacionamento com esse Deus Todo-Poderoso, nós temos uma preocupação com os filhos, para que eles cresçam ouvindo da palavra do amor do Evangelho, para que eles tenham um bom exemplo em casa. Estimado, a fé, ela se mostra no namoro. Principalmente vocês jovens, adolescentes que estão nessa fase de namoro. Talvez vocês adultos que entraram nessa moda de relacionamento enrolado. Algo precisa ficar claro: o objetivo do namoro é o casamento. Trata-se de algo muito íntimo e que, se não é levado a sério, machuca, traz feridas. Esse negócio de test drive, de ficar, como dizem os jovens, de pegar todas as meninas. Eu sinto te informar que isso não faz parte da caminhada cristã. Isso não faz parte da vida cristã. Namoro é algo sério. A nossa fé, ela se mostra também com os nossos amigos. Nós temos muitos amigos. Se a gente olha o nosso Facebook, as nossas redes sociais, tem lá 1.000, 2.000 amigos. Na hora do aperto, normalmente não são tantos. Mas a questão é que as nossas amizades, elas nos influenciam. As pessoas com quem a gente anda, elas nos influenciam. E talvez as atitudes desses amigos, dessas pessoas à nossa volta, não são condizentes com a caminhada de fé. Não são condizentes com a nossa confissão de fé, não são condizentes com o exemplo de Jesus Cristo. E aí o que nós fazemos? Nós entramos na onda e deixamos de ser cristãos por 5 minutinhos?
Deixamos de crer em Jesus Cristo por 5 minutinhos? Ou continuamos fazendo a diferença? Continuamos firmes nessa decisão? Também ali, em meio aos nossos amigos? Estimado, a fé ela se mostra nas nossas redes sociais. Normalmente nós já gastamos muito tempo nas redes sociais. E agora nesse tempo de quarentena, nesse tempo de ficar em casa, esse tempo nas redes sociais ele aumentou muito. E a pergunta é: o que você tem colocado lá? O que você tem visto nas redes sociais? O que você tem curtido? O que você tem espalhado, compartilhado lá? O que diria Jesus se ele parasse e olhasse o teu Facebook? Ali você está também espalhando o amor de Deus, e as tuas palavras ali nas redes sociais, elas refletem esse amor de Deus? Você já parou para pensar nisso? Porque também ali nós somos cristãos. Porque também ali nós continuamos crendo em Jesus Cristo. A questão é que a fé ela continua valendo, e ela continua viva onde nós estivermos. Não dá para tirar férias desse compromisso com Jesus Cristo. Não dá para dar uma pausa, para dar um tempo. E se as nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas palavras, elas não refletem o amor de Deus por nós, talvez nós estejamos vivendo mais como joio do que como trigo. E como é o joio? Por fora ele até é parecido com o trigo, mas por dentro é uma planta dura. É uma planta que muitas vezes intoxicante. Uma planta que aproveita os nutrientes da terra, que aproveita o cuidado do agricultor, mas uma planta inútil. Uma planta que serve para ser queimada. Uma planta que não dá bons frutos. De forma bem resumida, é um penetra. Que se parece com o povo de Deus, que cresce junto, que está ali com a galera, mas os seus frutos, as suas atitudes, as suas decisões, as suas palavras, elas não demonstram isso. Elas não apontam para o amor e para o cuidado de Deus. Talvez justamente o contrário. Servem apenas para destruir, para dividir e confundir. E talvez a gente esteja pensando: poxa, aquele meu vizinho que nunca vem no culto, esse deve ser um pé de joio. Talvez. Não está nas nossas mãos julgar isso. Mas, possivelmente, há muito joio dentro da igreja de Jesus Cristo. Há muita gente que usa uma máscara dizendo cristão, fé, que usa uma camiseta com uma cruz bem grande, estampada, uma bandeira dizendo Jesus. Muita gente que está entre o povo de Deus, que parece com o povo de Deus, que anda como o povo de Deus, mas na verdade não faz parte desse povo. E essa constatação, muitas vezes, ela só é percebida na hora dos frutos, na hora da colheita, lá no final. Embora pareça ter uma caminhada firme e constante com Deus, suas atitudes elas não apontam para isso. Elas não mostram esse relacionamento com Deus. Elas não mostram esse amor de Deus. As palavras não remetem a esse amor de Deus por nós tão grande. Seja em família, seja no namoro, no trabalho, seja lá com os amigos, nas redes sociais, na faculdade. O único lugar em que o joio é realmente cristão é quando está entre o povo de Deus. É quando está na igreja. É tipo um camaleão que vai se moldando ao contexto, vai se adaptando. Se eu estou entre o povo de Deus, então eu sou um cristão. Se eu estou numa mesquita, eu sou um muçulmano. Se eu estou lá no centro espírita, então eu sou espírita. Isso não funciona. Eu não quero criticar, outras denominações, outras religiões, mas é para você pensar, como é que está a tua caminhada com Jesus Cristo? Se você tem vivido como um joio, como um camaleão,
de repente está na hora de parar. Porque isso tem consequências. No dia da vinda de Jesus Cristo haverá duas possibilidades: o destino do joio e o destino do trigo. Nós clamamos pela graça e pela misericórdia de Deus e até agora Ele tem nos dado sempre de novo uma nova chance. Mas Ele continua sendo um Deus justo. E por isso, apesar de tudo, apesar do joio ele não poder se transformar em trigo, literalmente, nós, pessoas, seres humanos, nós temos essa chance. Nós temos a possibilidade e a oportunidade da conversão, de mudança, de transformação. Ainda há tempo para isso. O profeta Isaías diz: busquem a Deus enquanto vocês podem achá-lo. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Ter um relacionamento com Jesus Cristo. E de fato buscar seguir os passos de Jesus e se deixar ser moldado por Deus e orientado e guiado por Deus. É uma decisão que a gente não pode mais procrastinar. É uma decisão que não dá para deixar para depois. Porque depois pode ser tarde. Depois pode não dar tempo. Pode ser que Jesus volta hoje à noite ainda. Pode ser que hoje à noite a morte venha ao nosso encontro. Muitas coisas nós podemos deixar para depois, mas essa decisão não. E é uma decisão que você precisa tomar. Eu não posso tomar ela por você, os seus pais não podem tomar essa decisão por ti, nem os seus filhos, nem os seus amigos. É uma decisão individual, uma decisão sincera. Afinal de contas, Deus ele só tem filhos. Ele não tem netos e não tem bisnetos. Ou seja, você não vai ser salvo pela fé dos teus pais ou dos teus avós. É uma decisão inteiramente tua. Mas é uma decisão que trará consequências. E talvez, eu creio que seja a decisão mais importante da tua vida. Afinal de contas, ela traz consequências para o aqui, para o agora e para a eternidade. Por isso, para concluir, que de fato nós possamos ser como trigo, boa semente semeada por Deus e que dá bons frutos. Frutos de gratidão por todo o cuidado de Deus até aqui. Que de fato o amor de Deus, esse amor tão grande por nós, esse amor que entrega Jesus Cristo numa cruz para nos oferecer perdão e redenção, que esse amor seja algo revolucionário na tua vida. Que você possa viver a partir desse amor e em gratidão a Deus por isso. E se você ainda está fugindo desse amor, se você ainda não tomou uma decisão séria e concreta de seguir os passos de Jesus, não procrastine mais. Não deixe para amanhã, porque talvez amanhã seja tarde demais. Que Deus te abençoe, que Ele continue nos dando sabedoria e orientação para cada novo dia. Amém. Baixa a tua cabeça, nós queremos orar. Amado Deus e Pai, nós chegamos na tua presença nessa manhã e te louvamos de forma toda especial, porque tu és um Deus de graça e de misericórdia que não desiste de nós. Obrigado a Deus porque até aqui tu tens nos sustentado, tens nos encorajado também a viver ao teu lado. Tens se mostrado um Deus fiel e justo, um Deus de graça e de misericórdia, que sempre de novo nos oferece uma nova chance de perdão, de reconciliação, de redenção. Eterno Deus e Pai, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos e que de fato nós possamos ser moldados por ti. Que de fato a caminhada contigo, ó Deus, seja uma caminhada que traz bons frutos. Frutos de compaixão, frutos de amor, ó Deus, frutos de paz, de justiça, de solidariedade. Frutos, ó Deus, que aparecem no nosso dia a dia, na nossa vida inteira, aonde a gente estiver, com quem a gente estiver. Que ali nós possamos seguir o teu exemplo, que ali nós possamos fazer a diferença. Eterno Deus e Pai, que tu nos capacite para isso e nos encorajem para isso. E assim nós ainda te pedimos, pelo restante desse domingo, desse dia,
Te pedimos, ó Deus, por essa semana que vem pela frente, que a cada dia nós estejamos sendo guiados por Ti, estejamos debaixo do Teu cuidado e da Tua bênção. Que Tu continue olhando para nós, ó Deus, com compaixão. Continue derramando sobre nós a Tua misericórdia. E assim, ó Deus, nós oramos e tudo entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abençoado dia, uma abençoada semana, que nós possamos ficar debaixo da graça, da paz e da bênção de Deus. Convido você para juntos nós cantarmos mais um hino que o grupo vai nos conduzir. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos.